Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre coronavírus. Procon esclarece mudanças em pagamentos. Tire suas dúvidas com o especialista. E sobre as mensalidades escolares e todas as dúvidas que permeiam esse assunto, eu converso hoje com o diretor do Procon, Rafael Quaresma. Boa noite, Rafael, tudo bem? Oi, Roberta, boa noite. Tudo bem? E você, como é que vai? Tudo bem, graças a Deus. Vamos começar então o nosso bloco hoje falando um pouquinho sobre a questão das mensalidades escolares. É um assunto que tem sido bastante discutido, principalmente com o Procon, né? Os pais pedindo autorização ou informações para o Procon, o que deve ser feito em relação a isso. Nos últimos dias, Quaresma, ficou acertado que as escolas particulares deveriam renegociar então com os pais. O principal ponto seria manter um diálogo aberto, é isso? Isso, esse ponto é o principal e que já vem sendo trabalhado e incentivado por nós desde o início da pandemia, né? Desde a segunda quinzena de março já existia uma orientação técnica aqui do Procon de Santos em especial, reforçando e incentivando esse canal de diálogo entre as partes, que é fundamental. Nós tivemos, alguns dias atrás, a princípio, para alguns, uma reviravolta nessa orientação, quando na verdade não foi bem isso que aconteceu, e depois o acordo celebrado entre as partes, na verdade entre a Fundação Procon do Estado de São Paulo e o Sindicato das Escolas Particulares do Estado de São Paulo, reforça justamente essas diretrizes de se disponibilizar um canal para a recepção das reclamações ou dúvidas dos pais e também a necessidade de se responder a estes consumidores, alunos, pais, mas não, como muitos interpretaram a nota técnica da Fundação Procon, uma obrigatoriedade quase que automática de concessão de desconto e ainda mais uma concessão linear de desconto num percentual previamente estabelecido. Não é Exatamente. essa A a gente teve ideia. nas redes sociais esse ponto aí, né, Quaresma? Se falava em até 30% de desconto dependendo do nível de ensino. Isso não procede. Isso. Não, o que procede é uma análise da casuística, ou seja, uma análise do caso concreto, e é importante reforçar ao telespectador aqui que esse desconto ele pode ter, Roberta, dois fundamentos. O primeiro, relacionado à não prestação do serviço. Algumas escolas, não é a maioria, bom que se diga, mas algumas escolas não conseguiram se adaptar para essa mudança de prestação de serviço, ou seja, não prestam um serviço presencialmente porque estão impedidas e não conseguiram se adaptar a prestar esse serviço remotamente. Claro que nesses casos em que não há prestação de serviço, os pais não estão obrigados a arcar com o pagamento da mensalidade. As outras escolas, e aqui a gente fala sempre do ensino fundamental, do ensino médio, até porque a orientação, a nota técnica, o ensino infantil, perdão, fundamental e médio, até porque a nota técnica excluía o ensino superior. Então, para aquelas que se adaptaram, é necessário verificar se houve ou não uma queda na qualidade do serviço ofertado. Se os pais, os alunos assim entenderem, até porque isso pode variar não só de escola para escola, mas de ensino do ano letivo, não é? Talvez no fundamental uma dificuldade maior, no médio uma menor dificuldade, ou às vezes até um incremento nessa prestação de serviço, os pais, obviamente, devem, então, fazer esse questionamento às escolas. O outro fundamento para a concessão do desconto não guardaria relação com a qualidade do serviço que é prestado, mas sim com a nova realidade dos pais. Muitos perderam os empregos, muitos tiveram uma redução sensível nos seus ganhos, de tal modo que precisam, sim, renegociar estas mensalidades. Aí, sim, esses pais devem levar a demanda à escola e aguardar, né, com a escola, verificar com a escola qual é a postura, qual é o posicionamento para situações como essa, cujo desconto não trabalha a queda na qualidade do serviço, mas sim a queda no rendimento dos pais. E aí, a partir do momento, Quaresma, que esse pai chega até a escola com esse pedido, existe um prazo para que haja pelo menos uma conversa? Olha, existe a nota técnica e também o acordo celebrado fala em até 7 dias para que se dê essa resposta, o prazo de uma semana, que seria um prazo
razoável até para que as escolas pudessem analisar aquele pleito de forma individualizada e considerando as particularidades, as peculiaridades daquele aluno, daquele pai. Muito se falou, Roberta, em relação aos documentos que podem ser exigidos e tanto a nota técnica quanto o acordo firmado impedem a obrigatoriedade de apresentação de documentos que são cobertos por sigilo, né? Então, sigilo fiscal, sigilo bancário, portanto, declaração de imposto de renda, extratos bancários. Agora, uma coisa é a escola exigir a exibição desse documento como requisito para analisar a situação do pai, o que não é permitido. Outra coisa é o pai voluntariamente disponibilizar esse documento, querer entregar o documento e a escola, de posse desse documento, analisar e realmente verificar e se certificar que houve uma queda sensível, seja no patrimônio, seja no rendimento mensal daquela família. Agora, Quaresma, se não houver esse acordo entre pais e escola, o que pode acontecer? Dá para se rescindir o contrato? Como é que funciona? Tem multa, não? Olha, a rescisão do contrato ela é possível em qualquer uma das hipóteses, né, afetadas pela pandemia, pelo coronavírus, embora nós sempre reforçamos que não é a melhor alternativa, mas é sim uma alternativa colocada à disposição do consumidor. E se for a escolhida pelo consumidor, não há possibilidade, não é possível falar em aplicação de multa, ou seja, a rescisão do contrato aconteceria sem qualquer ônus ao consumidor. Então, isso é importante também reforçar. E ainda em relação a essa análise, Roberta, um argumento que é interessante para se pleitear o desconto é a verificação da planilha de custos, da planilha de gastos da escola, porque há também uma possibilidade de se pleitear esse desconto, não porque houve queda na qualidade do serviço, não porque houve queda no rendimento da família, mas porque houve uma redução de gastos da escola e aquela redução de gastos deve refletir num desconto aos alunos. Claro que se essa redução de gastos implicar na contratação de novos serviços ou na contratação de novos gastos, talvez a gente não tenha como conceber um desconto. Mas o que a nota também sugere é que toda economia feita pela escola deve se refletir no valor da mensalidade cobrada dos pais nesse período de pandemia. Agora, supondo isso que você falou, Quaresma, de repente a escola ofereça, então, um desconto para todos os alunos de determinada série ou nível de ensino. O pai que pagou todo o valor lá no início do ano, ele participa desse desconto ou não? Sim, sem dúvida, participa, justamente porque o requisito agora que enseja esse desconto é um requisito comum a todos os alunos. Aquele desconto que esse pai, porventura, recebeu no início do ano diz respeito, ou dizia respeito a uma condição particular, pessoal daquele pai. Por exemplo, como você falou, a antecipação do pagamento das mensalidades. Por ele ter pago antecipadamente, a escola achou por bem conceder a ele um desconto de tantos por cento. Agora, se o desconto é generalizado, se o desconto diz respeito ao reflexo do serviço que ele, pai, aluno no caso, continua recebendo, ele também fará jus ao desconto, sem problema nenhum. A gente percebe que existe um problema maior, principalmente com os níveis de educação infantil e fundamental 1. Quando a gente fala desse ensino remoto, desse ensino online, quando é muito difícil você colocar uma criança 4, 5 horas na frente do computador, não é nem aconselhável. Né? Nesse caso, por exemplo, existe possibilidade de ter um desconto maior nesses níveis de ensino? Olha, essa possibilidade sempre é discutível, sempre pode ser pleiteada pelos pais. Eu faria, Roberto, um recorte nessa análise, separando aqui, por exemplo, o ensino infantil e mais ainda as crianças menores de 4 anos, que não há obrigatoriedade por lei de estarem matriculadas em um estabelecimento de ensino. Então, muitos pais, inclusive, por detectarem essa incompatibilidade ou essa impossibilidade na prestação remota do serviço, optaram por tirar as crianças, nesse momento, da escola, ali, enfim, evitando com isso o gasto de mensalidade. Em relação ao ensino fundamental, em que o impacto me parece bastante
presente, sobretudo porque a gente fala ali nas séries, nos ciclos iniciais de alfabetização, é necessário verificar essa situação. É claro que sempre com um esforço maior dos pais, às vezes, ainda que não haja a participação, por exemplo, dos alunos em aula online, embora a escola assim disponibilize, ou ainda que haja essa participação, mas também a realização de tarefas, precisará ser analisada e verificada em cada caso, até porque, embora a escola possa disponibilizar a mesma ferramenta para todos os alunos, nós sabemos que cada criança pode reagir e responder de forma diferente a essa realidade, né? Embora é um ponto comum aqui que nenhuma delas, por 4, 5 horas, consegue manter a atenção em frente de um computador. Então, ainda assim, é necessário fazer essa verificação caso a caso. Só para a gente fechar essa questão das escolas, Quaresma, pagamentos de atividades extracurriculares devem ser suspensos? Como é que está essa situação? Olha, se a atividade não vem sendo prestada, se é uma atividade que não comporta prestação remota, não é? Então, sei lá, aula de judô, karatê, futebol, patinação, estas atividades que não estão ocorrendo também não exigem ou não podem exigir o pagamento das respectivas mensalidades. O mesmo que, inclusive, muitas escolas se anteciparam e fizeram antes em relação a algumas despesas cobradas de forma avulsa dos alunos, né? Então, valores com alimentação, refeição, lanches, como nada disso vem sendo ofertado, nada disso pode ser cobrado. Então, nesse caso dos cursos livres, dos cursos extras, não havendo a prestação de serviço, e na grande maioria não está mesmo ocorrendo, não pode se falar em pagamento dessas mensalidades. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho sobre financiamento bancário. Não saia daí, eu volto já já, é só um minutinho. Até lá. O ND está de volta, o nosso assunto de hoje são as novas regras por conta do coronavírus e agora a gente vai falar um pouquinho sobre quando pleitear desconto no valor do aluguel. Sobre esse assunto a gente está conversando com o diretor do PROCON, Rafael Quaresma. Quaresma, nesse período é possível pleitear desconto no aluguel ou a paralisação de um aluguel, de repente, se a gente estiver falando de um aluguel comercial? Sim, é possível e eu diria até, Roberta, que é muito recomendável, não é? Aliás, a gente sempre prega aqui a questão do bom senso nesse período, na questão locatícia, que nem é uma questão propriamente tida como de consumo. Então, o PROCON vem sim prestando orientação, esclarecendo dúvidas, mas não há registro de reclamação em relação a esse ponto, porque, tecnicamente, nós não estamos diante de uma relação de consumo, uma relação jurídica de outra vertente, de outra natureza, uma relação civil, uma relação locatícia que tem regra específica. Mas o pleito, não é? Ou essa ideia de se conceber um desconto, ela deve ser, sim, analisada e considerada por ambos aqui, não apenas pelo locatário, mas também pelo locador. Eu faria também uma separação aqui em relação às locações residenciais das locações não residenciais, que muitos chamam de comerciais. Em relação à locação residencial, em regra, as coisas seguem normalmente. Claro que se naquela locação específica, aquele locatário, aquele inquilino perdeu o emprego ou era autônomo e comprova essa situação perante o locador, ele pode sempre conseguir uma sensibilização por parte do locador e uma renegociação daquele valor. Mas a gente, claro, não pode esquecer que o locador, muitos locadores também vivem do valor que recebem a título de aluguel. Então, em regra, se eu tivesse que responder assim em linhas gerais, eu diria que para a locação residencial, a princípio, as coisas seguem como antes. Para as locações não residenciais, portanto, para os comércios, essa análise deve ser feita de forma mais cautelosa, primeiro verificando se nós estamos diante de algum comércio que preste uma atividade, um serviço considerado essencial. Então, claro, se eu tenho um imóvel locado para uma agência bancária, que não seria nenhum mau negócio, nesse momento, obviamente, eu não precisaria renegociar valor de aluguel da agência bancária, primeiro porque não há crise em relação ao sistema financeiro, segundo porque não há suspensão da atividade em relação aos bancos.
Agora, se ao invés de ter o meu imóvel alugado para uma agência bancária, por exemplo, eu tenho o meu imóvel alugado para um hotel ou uma pousada, talvez eu precise repensar essa forma de exigir o aluguel na medida em que, neste exemplo, hotéis, pousadas e tantos outros comércios estão com as suas atividades suspensas, não porque querem, mas porque justamente não podem assim agir por força de decreto estadual, por força de decreto municipal. E aí, claro, não é razoável que o locador que o locador fique inerte e permaneça incólume numa situação dessa. É importante que ele ou suspenda os aluguéis nesse período e cobre mais adiante, ou renegocie os valores, ou conceda um abatimento para permitir minimamente que ambos, locador e locatário, vençam esse momento que nós estamos passando. Agora, voltando na questão do aluguel residencial, se a gente ter em mente que vai continuar as mesmas regras, também está valendo, então, a questão da ação de despejo, caso não haja o pagamento por até 3 meses, é isso? É isso mesmo. Na verdade, Roberta, tinha até um projeto de lei querendo suspender ou impedir a decretação de despejo nesse período, como também impedir a cobrança ou vencimento dos aluguéis nesse período, mas nesse ponto específico, o artigo que fazia parte desse projeto não seguiu adiante com a lei, né, com o projeto de lei. Agora, de tal modo que pode, então, existir sim a ação de despejo. Agora, não digo tanto para o residencial, mas para o não residencial, é necessário o locador avaliar se essa medida é uma boa alternativa, né? Primeiro, se vale a pena ter o imóvel desocupado nesse momento. Segundo, se a desocupação do imóvel refletirá numa nova locação, não sei se está fácil alugar imóvel não residencial nesse momento, e mais, se essa nova locação manterá, por exemplo, o valor de aluguel que ele já tem estabelecido no contrato em vigor. Então, às vezes, é melhor absorver um pequeno prejuízo nesse momento e renegociar tudo isso com o seu inquilino do que levar as últimas consequências aqui, essa situação, e às vezes experimentar mais adiante um prejuízo maior. Mas sim, te respondendo, a ação de despejo é possível e nem precisaria destes 3 meses. Em tese, com 1 mês só de atraso, é possível o ajuizamento da ação de despejo. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre aluguel e financiamento habitacional. Eu volto já já, é 1 minutinho, não saia daí. O ND está de volta, o nosso assunto de hoje é direito do consumidor e sobre isso a gente conversa com o diretor do PROCON, Rafael Quaresma. Quaresma, a gente estava falando no bloco anterior sobre os valores dos aluguéis e agora sobre as regras do financiamento habitacional, financiamento bancário. Alguma coisa mudou? Não, a princípio não há mudança, exceto aquela possibilidade de suspensão temporária do vencimento das parcelas, que é uma alternativa, mas que deve ser considerada pelo consumidor como uma última possibilidade, não a única possibilidade. Eu digo isso, Roberta, porque há, diferentemente do que muitos divulgaram, inclusive as instituições financeiras nesse sentido, há custos, né? Há acréscimo em relação a essa suspensão. Então, não há correção monetária, mas há incidência de juros, o que fará com que o saldo devedor do consumidor seja modificado e, consequentemente, o valor das parcelas subsequentes também, ou o prazo de pagamento dessa dívida estendido. Então, o consumidor pode utilizar essa alternativa, mas desde que não tenha nenhuma outra antes dessa, entre ficar inadimplente e suspender o pagamento, sem dúvida que é melhor optar pela suspensão do pagamento. Nada é tão fácil quanto parece, né? A gente tem uma questão aqui sobre empréstimo consignado. Uma pessoa que teve redução no seu salário, tem alguma regra nova em relação a empréstimo consignado? Não, a questão do empréstimo consignado, ele continua com a mesma margem ali de 30% a 35% do valor do provento. Agora, muitos bancos, a gente fala dos 5 grandes bancos aqui que aderiram a essa possibilidade de suspensão temporária dos contratos e, em regra, o empréstimo, o crédito consignado não faz parte dessa suspensão. Então, você tem, como você bem disse, financiamento imobiliário de veículo, mas você não tem, por exemplo, cheque especial, rotativo de cartão de crédito, em alguns casos, empréstimo consignado. Então, em tese, para o empréstimo consignado, o crédito consignado, não houve essa mudança. Agora, em razão da queda ou
diminuição do provento, é necessário levar essa informação à instituição financeira. Ou seja, não adianta resolver com a empresa. Não, isso diz respeito à instituição financeira. A empresa é só o intermediário, ele não guarda relação com essa forma de empréstimo que diz respeito ao consumidor e ao banco enquanto prestador de serviço, que é quem oferece o valor a ele. Ok, a gente está no finalzinho do programa, Quaresma. O Procon tem algum canal aberto agora, principalmente nessa época de pandemia? Como que as pessoas podem procurar? Sim, estamos trabalhando remotamente através do site, do e-mail e do aplicativo. Então, o nosso site está no portal da Prefeitura e também no procon.santos.sp.gov.br. Dúvidas, orientações, esclarecimentos pelo e-mail procon@santos.sp.gov.br e, além disso, interação com a fiscalização por estes canais e também pelo aplicativo, tanto no Google Play Store quanto na Apple Store. Ok, Quaresma, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso aí para você. Eu que agradeço. Obrigado, Roberto. Um grande abraço. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Fique bem, fique em casa. Tudo isso vai passar. A gente se vê. Até mais.